Bom dia a todos e a todas. Estamos novamente com a Semana do Servidor Público, um evento idealizado pela Prefeitura de Florianópolis para marcar essa data que se comemora no dia 28, na quinta-feira. E nós estamos com, essa semana, vários painéis com assuntos relacionados ao serviço público. E hoje eu estou aqui com a Cláudia e com a Jussamara. A Cláudia é administradora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Florianópolis e a Jussamara é gestora de recursos humanos da Nelway, do ecossistema de inovação de Florianópolis, e hoje nós vamos estar falando sobre regime de trabalho do presencial ao não presencial, né? O mundo pós-pandemia, como serão as relações de trabalho, principalmente no quesito home office, presencial, enfim. Então, quero dar as boas-vindas a quem está acompanhando a gente pela TV Câmara e também quem está nos acompanhando pelo YouTube da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Você que é servidor, fez a sua inscrição para esse painel. Lembro que agora no chat do YouTube tem o link para registrar a sua presença. Importante o registro da presença para que você possa receber depois o certificado desse painel. Tá certo? Vamos começar então. Antes disso, também quero registrar aqui os nossos agradecimentos à Câmara Municipal de Florianópolis, na pessoa do vereador Roberto Catume, presidente, que nos possibilitou estar fazendo esse evento, né, aqui nos estúdios da TV Câmara. Muito bem, quero começar, né, com a Jussamara, perguntando para ela, né, a gente já vinha nos últimos anos, principalmente nessa última década, né, com um movimento dos regimes de trabalho possibilitado pelas novas tecnologias de comunicação, fazer o trabalho do dia a dia não necessariamente no escritório, né, na sede da empresa, né, podendo fazer de um coworking, podendo fazer de um café ou de casa, né. Antes mesmo da pandemia, eu queria que tu comentasse um pouquinho no ecossistema de inovação, principalmente, onde Florianópolis vem se destacando pelas suas empresas, e tu é gestora de uma delas, né? Como que estava se comportando o trabalho? Presencial, não presencial, misto? Perfeito. Primeiro, gostaria de agradecer o convite por estar aqui participando deste evento. Obrigada aí, Rafael. Parabéns, né, para todos os servidores. Bom, eu acho que a gente estava no momento em que havia muita disponibilidade das empresas de tecnologia em trabalhar com o modelo remoto. Então, era muito facilitado, né, pelo trabalho, pelo modelo de trabalho, pelo acesso às tecnologias, que esses profissionais trabalhassem de onde quisessem, né? Então, havia muita facilidade dentro deste meio. Mas nós observávamos que era uma tendência muito relacionada principalmente à habilidade do gestor de fazer essa gestão desses profissionais, né? Então, não era toda a organização que tinha como referência o remoto, mas a maioria delas estava direcionada, né, para algumas atividades, algumas áreas, principalmente as áreas de tecnologia. A gente percebia que tinha uma maior facilidade de trabalhar dessa forma, né? Na Nelway, nós tínhamos, antes da pandemia, escritório em Floripa, que é a sede, em São Paulo e em Brasília. Então, nós tínhamos uma maior facilidade de ter, principalmente do time de tecnologia, acesso ao trabalho remoto, né? E agora a gente está percebendo que isso se integrou para outras áreas que antes não vinham possibilidade dentro do remoto. Cláudia, tu que estás na prefeitura há alguns anos, né, trabalhando desde o início no setor de gestão de pessoas, né? Como que era o trabalho quando tu iniciou na prefeitura, né? Eu sei que há uma disparidade entre o serviço público e o setor privado, né? Mas a dinâmica de trabalho era 100% presencial, ou não? Já antes da pandemia, né? Tu via na prefeitura casos de trabalho em home office, por exemplo? Primeiramente, bom dia, né, pessoal? A convidada também. Eu entrei na prefeitura faz 5 anos. E o trabalho presencial não era uma realidade, realmente surgiu somente com a pandemia. Então, todos os postos de trabalho e as atividades eram feitas de forma presencial, exceto as atividades externas, né, que não são consideradas como um trabalho não presencial. Tipo fiscalização. Exatamente. Os setores que fazem trabalho externo. Entendi. E nesse sentido, Jussamara, quero te perguntar, já havia essa tendência,
né? E a gente foi pego aí pela pandemia, né? Uma crise sem precedentes, né? No último século, ao menos. E muitas empresas acabaram já estando preparadas porque já vinham caminhando no sentido de um trabalho híbrido, misto, enfim, né? Principalmente as empresas de tecnologia. Mas tu, como gestora, como que tu viu o setor privado como um todo, né? Claro, como que foi para vocês na Knoway fazer essa migração? Foi muito fácil, né? No dia seguinte do lockdown vocês já conseguiram deixar tudo redondo, teve um período ali de adaptação. E como que tu viu outros casos que tu acompanha no setor privado, né? Empresas que tiveram mais dificuldades para trabalhar com essa migração? Sim, na Neoway foi muito fácil. Num dia a gente estava todo mundo presencial, no dia seguinte todo mundo remoto, né? Porque os acessos, as ferramentas de trabalho já possibilitavam esse movimento. Então, 100% dos colaboradores tinham notebook, então possibilitava, né, fazer um deslocamento e um movimento. O que nós sentimos foi que no começo não se tinha uma percepção de quanto tempo isso iria durar, né? Então as pessoas, só levaram um notebook, mas preciso de uma segunda tela, e agora, né? Não sou tão produtiva sem o meu ambiente ali, os outros acessórios, então a gente foi liberando para que as pessoas buscassem os seus acessórios dentro da organização. Então, uma cadeira adequada, né, para o seu ambiente de trabalho. Inicialmente, as pessoas trabalhavam nas salas de jantar, né, organizavam ali como podiam, e com o tempo a gente sentiu a necessidade de organizar melhor esse espaço de trabalho para que o colaborador ficasse confortável dentro, né, da sua casa relacionado ao trabalho. Então a gente começou a ofertar um bônus para que ele pudesse construir o seu ambiente de trabalho. Legal. Então, a gente possibilitou que ele buscasse no escritório os equipamentos que ele sentia falta dentro de casa, mas também que ele pudesse montar o seu escritório, né, de forma adequada. Então, a partir daí, a gente percebeu que houve uma organização melhor, né, então ficou mais confortável essa relação com o trabalho. Eu acho que algumas organizações conseguiram, sim, né, olhando para o ecossistema, fazer algo muito semelhante, mas algumas tiveram um tempo para se adaptar em algumas áreas em que não tinha, né, o equipamento adequado para fazer mobilidade ou até levar, né, esses equipamentos para suas casas. Então teve um período de adaptação, mas no nosso caso 100% do time no dia seguinte já estava completamente conectado. Legal. E Cláudia, como que foi? Eu entrei na prefeitura em fevereiro desse ano, né? E então já peguei ali a transição, o meio da pandemia, né? Mas tu que pegou o início ali, estavas na gerência de admissão, como chefe de departamento de desenvolvimento do servidor, né? Justamente um setor estratégico, principalmente ali na admissão de novos profissionais da saúde, né? A gente teve uma contratação emergencial de mais profissionais para atender as demandas de saúde, né? Então foi decisivo o papel de vocês. Mas como foi fazer esse trabalho, né, desafiador de fechar, por exemplo, folha de pagamento, né, para que os servidores mantivessem suas rendas, mas de forma não presencial, né? E como fazer a admissão de novos servidores, né? Uma vez que a pandemia demandou muito serviço público, né, seja não só na área de saúde, né, fiscalização, segurança pública, assistência social, né? Como que foi essa transição lá ano passado? Então, a transição para o serviço público, eu acredito que tenha sido muito diferente do privado, né, que é um organismo muito diferente. A prefeitura tem secretarias com particularidades diferentes, algumas com atendimento público, outras com atendimento mais interno. E especificamente no setor de admissão, a gente realmente teve muita admissão para atender principalmente a questão da pandemia. Anteriormente à pandemia, a gente fazia a chamada dos candidatos presencialmente, num encontro onde muitas vezes os candidatos eram até de outras localidades, até estados muitas vezes, e acabaram não precisando vir mais até a gente, né? Era feita uma live onde a gente passava as informações ao candidato e se eles aceitassem todo o processo de admissão, é que eles viriam fazer o processo da admissão. Então eles não precisariam vir antes para ter as informações e depois ter esse custo, né? Então, na admissão funciona dessa forma. E os outros setores, né, cada um com a sua particularidade, os que não tinham atendimento, existia um revezamento, sempre se preocupando com o servidor, porque nem todos os servidores têm o perfil para fazer esse tipo de trabalho. Então, tinha a preocupação com a pandemia. Os servidores que não tinham possibilidade de fazer trabalho não presencial por não ter o equipamento em casa ou não ter o perfil,
trabalhavam presencialmente no sistema de revezamento para que não prejudicasse, né, a saúde e a segurança dos trabalhadores. E os que tinham o perfil, os equipamentos ou que o trabalho permitia, faziam o trabalho de casa de forma remota. E essa migração, assim, foi... Como que foi a questão de acesso aos sistemas? A gente sabe que na prefeitura alguns sistemas a gente não tem acesso fora da intranet da prefeitura, né? Tu acabou de falar, dificuldades com equipamento, né? E até tu como gestora, que era na época, né? Como que foi administrar, né, o pessoal trabalhando de casa, inclusive até para fazer avaliação de desempenho, né? Avaliar a produtividade, que é um desafio também. Então, os trabalhadores que iam para casa levavam os processos, porque a gente também não tinha os processos de forma digital, a gente está nesse processo de transição. Então, tinha o registro do documento que estava sendo levado, até por questão de sigilo, de responsabilidade quanto ao documento que estava com o servidor. E, da mesma forma, o servidor tinha um relatório de atividades para que a gente pudesse acompanhar o trabalho de casa. As atividades eram feitas de forma remota, porém o contato por telefone, lives via sistemas de reuniões, né? Meet, Google Meet. Então, existia todo esse apoio ao servidor e também o controle das atividades para que fosse possível fazer essa gestão da atividade remota, né? Bacana. Jussamara, como que é, né, na tua visão, daí, como que foi para as pessoas? Para os funcionários, né, fazer essa transição. Eu sei que para algumas pessoas é mais fácil se adaptar, outras são um pouco mais dispersas, né, em casa às vezes qualquer coisa tira a atenção da gente, né, do trabalho, há uma dificuldade em focar e também há um desafio para o gestor. Né? Manter a motivação da equipe, controlar a produtividade, né? Manter os prazos. Como que foi essa experiência? Como está sendo essa experiência na Neoway? Legal. Eu acho que tem um aspecto importante que não é só home office, né? É o família office que eu brinco, Sim. que é quando o trabalho invade o espaço familiar e a família também está em volta, né, do espaço do trabalho, né? Levando isso em consideração, acho que tem que se considerar esse aspecto, né? Então, como toda a rotina familiar alterou, então você não está no modelo puro do remoto, né? Em que você está trabalhando, no modelo puro você trabalha, mas a família continua na sua rotina, né? Os filhos estão indo para a escola, né? Então tem todo um ambiente diferente. O que nós vivenciamos ao longo desse tempo foi todo mundo recluso, então essas possibilidades acabaram impactando as pessoas de forma diferente. Então, nós temos um público que se conecta muito bem com o trabalho remoto porque funciona, né? O seu trabalho exige mais concentração, é mais dedicado, então conseguiu se adaptar muito bem, mas nós temos, por outro lado, pessoas que são muito sociais, né? Então, não conseguiram mais ter essa sociabilização dentro do espaço de trabalho, mas também estavam privadas do espaço social, naturalmente, que extrapolava o ambiente de trabalho, né? Então, lidar com essas questões, eu acho que foi o maior desafio, assim, né, da gente também estarmos sensíveis às necessidades dessas pessoas e conseguir auxiliá-las a passar por esse momento, né, que se prolongou, né, não se tinha ideia de que seria tão longo assim. Então, acho que tem um desafio da gente estar sensível, sim, e tu fala do aspecto da liderança, que para mim é fundamental, o líder estar próximo desses profissionais e conseguir identificar quem está adaptado muito bem, está funcionando muito bem no modelo, mas quem precisa de uma atenção, quem precisa de um acompanhamento, e a gente poder cercar esse profissional de todos os cuidados, né. Perfeito. E antes de passar a bola até para a Cláudia, diferente também do setor público, como que é a formalização do trabalho não presencial? Existe na organização onde tu trabalha, por exemplo, alguma cartilha orientativa de trabalho em home office ou não presencial? Precisa ter alguma formalização por parte do funcionário, né, para ele entrar nesse regime? Como que funciona? Ou é mais informal? Primeiro, o
o time não teve muita escolha, né? Foi uma decisão que extrapolou as opções. Mas a gente tem construído, aprendido a lidar com este modelo e com as particularidades de cada time, de cada pessoa, às vezes. Então, estamos aprendendo como funciona, né, o ideal da nossa cultura em relação a esse modelo. Então, nós estamos, sim, trabalhando com formação das lideranças, para que as lideranças consigam cada vez mais serem os representantes da organização nas pontas, né? Mas também organizando as ferramentas que a gente está utilizando, orientando a utilizar as ferramentas para a gente extrair o melhor deste modelo, né? Então, eu diria que não tem nada pronto, está sendo construído ao longo do tempo, até com a participação das pessoas nos deixando saber o que está funcionando, o que não está funcionando, mas aí estamos nesse processo de construção. Mas sim, temos algumas orientações, algumas cartilhas que orientam como, né, extrair o melhor desse modelo. Bacana. Cláudia, e aí eu venho, né, eu imagino, e aí queria que tu contasse, também naquele primeiro momento de pandemia, foi um choque, né, para a administração pública, para a prefeitura, né, houve uma necessidade até informal, forçada, né, forçada de ir para o trabalho não presencial, né, mas depois houve uma necessidade no serviço público, né, a gente tem uma diferença muito grande, né, porque somos regidos por estatutos, por leis mais rígidas em virtude, inclusive, dos controles, né, internos e externos que existem à atividade do servidor. Então, queria que tu contasse um pouco como que foi a construção. Eu sei que no final do ano vocês criaram um grupo de trabalho, né, se basearam em algumas regras de outras instituições públicas que instituíram formalmente o trabalho não presencial, né, e vocês construíram um decreto deixando permanente na prefeitura o regime de trabalho não presencial, né? Então eu queria que tu contasse como que foi essa construção, né? E também contasse, bom, vamos se limitar primeiro a essa parte, depois já vamos para a execução, digamos assim. Então, forçosamente, a gente precisou ter esse trabalho não presencial e com isso a prefeitura identificou essa necessidade de modernização, né, até em função de outras categorias que já vêm implantando esse tipo de trabalho. Por isso, quando a gente foi fazer o decreto, a gente teve embasamento em outros órgãos, como, né, tribunais, que já executavam atividades de trabalho não presencial. Claro, trazendo para a realidade da prefeitura, que mesmo sendo público, são órgãos com características diferentes, né? Então, a gente montou esse decreto com todo o embasamento de qual perfil de servidor que poderia fazer o trabalho no presencial, qual é o tipo de atividade, tendo em vista que nem todas as atividades podem executar esse trabalho, principalmente o que tem atendimento ao cidadão, como funcionaria a dinâmica, qual seria o controle, realmente como tu falou, em função de que alguns órgãos como o Tribunal de Contas, né, acompanham toda a nossa atividade, então não é simplesmente o servidor foi para casa, fez as atividades e ninguém acompanha, é preciso ter um relatório de acompanhamento, existem os regimes, tem servidores que podem ficar mais tempo fora da prefeitura, né, fazendo as atividades remotas, outros precisam estar mais presencialmente, com alguns dias esporadicamente fazendo atividades fora. Então foi feito todo um estudo com base nesses órgãos e na realidade da prefeitura montando o que a gente poderia deixar como trabalho não presencial permanente. Então é um modelo hoje que existe na prefeitura de Florianópolis que ele é permanente, ele não vai se limitar à pandemia, né? Até é importante para os servidores que estão nos assistindo que tu explique a diferença. Existia no próprio decreto, né, uma liberação, né, e um incentivo para que durante ali os principais momentos da pandemia o servidor fizesse realmente o seu trabalho em home office, né, mas hoje não existe mais essa liberação, né, a orientação da gestão de pessoas da prefeitura é o retorno ao trabalho presencial, né, e o que existe hoje é uma regulamentação para que os servidores solicitem o trabalho não presencial dentro das regras estabelecidas nesse decreto, né, e esse regime de trabalho não se limitará a esse período de pandemia, é isso? Exatamente. O decreto, ele foi proposto para que tenha um tipo de atividade permanente no trabalho não presencial, não é uma obrigação ao servidor, então, e também não é um direito subjetivo, existe também a conveniência da administração, como existe a ideia de o servidor fazer esse trabalho não presencial, é preciso fazer uma adesão,
Como é que funciona essa adesão? Existe um termo onde no portal do servidor, para os servidores que estão assistindo a gente, podem fazer a solicitação para as secretarias que já estão liberadas nesse momento, né, que é o piloto, que seria a Procuradoria, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As demais precisam retornar ao trabalho não presencial, tendo em vista que essa transição, que existiam alguns servidores especificamente que poderiam fazer trabalho não presencial, né, comorbidades, idosos e gestantes, e demais setores que poderiam ter aglomeração, influenciando a segurança do servidor, e foram liberados para fazer esse tipo de trabalho. Então agora, partindo dessa transição, já temos esse regime permanente. Existem categorias dentro, né? A nomenclatura o pessoal confunde muito. O nosso é o trabalho não presencial, que é o modelo. Dentro dele existem duas modalidades, que seria o teletrabalho, onde o servidor não tem horário de trabalho, porém tem metas a cumprir, 20% maiores do que os trabalhadores que estão em trabalho presencial. E a gente tem o home office, que é com horário de trabalho, onde tem um horário pré-definido e assim a pessoa vai ter que executar as atividades naquele horário de trabalho. Existem também os regimes que podem ser integralmente à distância, onde o servidor precisaria ir uma vez por mês à prefeitura, exceto chamada pela própria chefia, né, para reuniões, treinamentos, e tem o misto, onde a pessoa estaria uma vez por semana na prefeitura. Uhum. Bacana. Nesse sentido, né, eu pergunto para a Jussamara, qual é o futuro do home office, do trabalho não presencial? Ele veio para ficar ou tu acredita que ainda existe a necessidade das sedes de empresa, dos setores, da equipe estar trabalhando dia a dia em conjunto, presencialmente? Como que tu acreditas que será o futuro do trabalho? Legal. Eu acho que o futuro do trabalho é híbrido, mesclando o melhor dos dois mundos, assim, né? Que é conseguir, sim, ter toda a tecnologia, toda a estrutura para que você possibilite os times remotos, até porque a gente fala de possibilitar contratações, no nosso caso, né, do setor privado, contratações do Brasil todo, né? Não precisar concentrar as contratações onde temos os escritórios. Então, acho que isso não volta mais atrás, mas a gente tem também as pessoas, como falávamos das particularidades, tem pessoas que preferem o ambiente do escritório. Então, o ideal, eu entendo que caminhamos para um modelo híbrido, em que haja os dois mundos aí, o melhor dos dois mundos. Isso possibilitou vocês terem condições de contratar profissionais que não necessariamente moram em Florianópolis ou moram numa cidade onde vocês têm uma filial, né? Como que está a proporção disso? Aumentou bastante? Vocês têm um número significativo de profissionais em outros estados onde vocês não têm sede, outros países, inclusive? Eu tenho um caso de um amigo aqui de Florianópolis que trabalha para uma empresa alemã, né? Isso. Eu tenho outro amigo que trabalha para uma empresa canadense, mas não precisou se mudar, né? Exato. Trabalha em empresa de tecnologia, mas daqui, né? Exato. As fronteiras não existem mais, né? Então, a gente tem N casos de profissionais que já eram da organização e optaram por fazer movimentos, né? Antes, a nossa tendência era contratar. Tínhamos escritório Floripa, São Paulo e Brasília, concentrava a contratação nesses lugares. Hoje, os nossos colaboradores optaram por ir para lugares mais distantes dessas sedes, então, em busca de qualidade de vida. Outros começaram a alinhar sonhos, né? Então, nós temos profissionais que estão no exterior, trabalhando para a gente, né? Mas também vivendo outras experiências. Profissionais do Brasil que estão fora e optaram por trabalhar conosco. Então, nós temos N possibilidades. Mas sim um aumento significativo das contratações em todo o território nacional, né? Fugindo dos grandes centros, a competitividade por tecnologia é muito significativa, né? Se a gente ficar focada nos grandes centros, a gente disputa por mão de obra de forma muito intensa com as outras organizações. Então, ampliando o nosso raio, né? A gente acaba conseguindo também acessar profissionais diversos de cultura, experiências que agregam muito à nossa realidade. Então, isso para a gente foi uma grande conquista e não volta mais atrás, assim, seguiremos Bacana. Nesse modelo. Bacana. Cláudia, nesse sentido, né, eu sei que existe um comitê gestor na prefeitura do trabalho não presencial, justamente para fazer o acompanhamento, né, desses profissionais que agora optaram por fazer o trabalho não presencial no âmbito do poder público municipal, né.
é uma opção, é importante destacar, é uma opção do servidor, o servidor que faz, né, a solicitação baseada nesse decreto, nas instruções normativas que estão no portal do servidor. Então, é uma opção do servidor fazer essa solicitação. Ele tem que validar, né, o seu plano de trabalho junto com a sua chefia e após, né, então, a concordância da chefia que ele entra com o processo na Secretaria de Administração e esse comitê, então, vai avaliar e aprovar e depois fazer o acompanhamento. É assim a mecânica, como que funciona o detalhamento desse processo, né? E como que está a adesão, te pergunto, né? Como que está a adesão? Já existem muitos profissionais na prefeitura, né, com aprovação do trabalho na presencial, já trabalhando nesse regime, nesse formato? Uhum. Então, tudo é embasado no decreto e na instrução normativa que a gente fez para que o servidor tivesse embasamento de como entrar com esse tipo de processo. Então, todo o documento que precisa está no portal do servidor, tem uma aba chamada Trabalho Não Presencial, onde a gente se preocupou em deixar tudo prontinho para o servidor, tem passo a passo, aonde ele tem que entrar com o processo, a gente fez uma cartilha de ergonomia, se preocupando com a saúde e a segurança do servidor, né, que vai estar trabalhando em casa, e a gente sabe que a estrutura não é a mesma que tem na prefeitura, apesar de ter uma previsão na instrução normativa de que se o servidor faz o regime integralmente à distância, ele pode sim levar o equipamento para casa, se ele quiser, né? Assim como a adesão também é uma situação que é uma opção, não é uma obrigação, então precisa ter o perfil. Por exemplo, se eu quero fazer a adesão, eu vou pegar o formulário, vou fazer meu plano de trabalho, quais atividades que eu vou fazer em casa. Vou passar para o meu gestor e a chefia imediata autorizando, aí sim o servidor vai entrar com o processo no protocolo e vai passar para o comitê gestor analisar. Existe um comitê formado por várias pessoas de setores diferentes, Secretaria de Administração, Saúde, Educação, órgão externo, e aí, se aprovado, vai sair uma portaria no Diário Oficial onde o servidor pode fazer o trabalho não presencial. Existe todo um acompanhamento por esse grupo gestor, a chefia tem que fazer o acompanhamento dos relatórios mensais, encaminhar para o comitê para que a gente verifique se nesse projeto piloto as pessoas estão fazendo o trabalho da forma mais adequada. No caso de alteração de documentação, elaboração de documentos, o comitê gestor também é o responsável. E, inclusive, é responsável também por divulgar anualmente no portal de transparência quais servidores estão fazendo trabalho nessa modalidade. A gente teve, a partir de junho, a liberação das primeiras secretarias, fizemos em blocos. Então, primeiro foi a Procuradoria, depois a gente liberou a Fazenda e, por último, o SMDU. E os servidores tiveram um pouco de receio, acho que entrar no começo, foi engatinhando aos pouquinhos e agora os processos estão chegando mais. E a gente está fazendo essa análise. Assim que a gente tiver o acompanhamento dessas primeiras secretarias como projeto piloto, a gente vai estar liberando para as demais para que as outras possam ter essa oportunidade também. Bacana. Jussamara, nesse sentido das pessoas trabalhando de forma não presencial, tu que é de uma empresa de tecnologia, né? Como, aí não pensando especificamente na Nelway, mas no setor em geral, nas relações de trabalho, como que a tecnologia, né, isso só é possível por causa da tecnologia, mas como que ela pode contribuir ainda mais com o regime não presencial de trabalho? Seja em ferramentas que melhorem o trabalho, né, os procedimentos, enfim, controle, avaliação de desempenho, né, principalmente, né, tu que estás numa empresa de tecnologia, para as organizações que estão fora desse ecossistema. Como que tu vê que as organizações podem se aproveitar das tecnologias para melhorar a eficiência, a produtividade, no nosso caso de serviço da administração pública, é a prestação de serviço ao cidadão. Né? O nosso foco é prestar serviço de qualidade ao cidadão, sem morosidade, enfim. Como que a tecnologia, de repente, pode auxiliar, tu ver, o serviço público para que os servidores façam um trabalho de forma não presencial, atendendo com qualidade o cidadão?
Perfeito. Eu acho que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, mas eventualmente agora, né, especificamente agora, um incremento significativo, exponencial no número de ferramentas disponíveis para facilitar o trabalho, né? Eu acho que o desafio sempre foi trazer o melhor do que era o presencial, né, que principalmente as trocas que envolviam criatividade, né, construção coletiva, então ferramentas que possibilitaram você fazer isso no modelo remoto sem necessariamente ter os post-its colados na parede, né? Mas a gente conseguir construir colaborativamente da mesma forma que fazíamos no presencial. Então o desafio foi dado, né, para as empresas e elas correram muito bem atrás. Então existem inúmeras ferramentas que possibilitam hoje a gente trabalhar em documentos concomitantemente, né? Então nós temos pessoas que acessam o mesmo documento ao mesmo tempo e vão colaborando naquela construção. Eu acho que o desafio é trazer essas ferramentas, né, para o setor público, para que conhecer as ferramentas, saber como utilizá-las, orientar como, né, a gente tem falado de criar os manuais orientativos, para que as pessoas possam fazer uso dessas ferramentas e extrair o melhor, né, delas para facilitar o trabalho. Eu acho que tem N possibilidades, que hoje o mercado privado já está um pouco mais próximo, né, está mais facilitado. Eu acho que dá para mesclar e trazer isso para o modelo público, porque vai ser sensacional. Bacana. Nesse sentido, a gente teve uma pergunta aqui, quero abrir espaço aos nossos servidores que estão nos acompanhando no YouTube, que vocês podem enviar perguntas pelo chat, né? A nossa equipe vai estar nos passando algumas perguntas que a gente vai estar fazendo aqui para as nossas especialistas, né? Uma pergunta do Luiz Otávio, lá da Secretaria de Administração da Prefeitura. Quais os benefícios o trabalho no presencial traz aos colaboradores e às organizações, Jussamara, na tua opinião? Depois eu vou passar a bola para a Cláudia no quesito serviço público, na opinião dela. Legal. Eu acho que o principal benefício é flexibilidade, né? O colaborador ter a possibilidade de iniciar e adequar a sua rotina de trabalho, a sua rotina familiar. Então, é um excelente ganho, né? Você não ter mais perda de tempo no trânsito, então não ter essa dificuldade de locomoção, tu consegue se comunicar com qualquer pessoa. Hoje a gente consegue falar muito facilmente com as pessoas de São Paulo sem precisar movermos, né? Então essa flexibilidade permite então muita autonomia para os profissionais. E por outro lado, para as organizações é poder também contar com diferentes profissionais. Eu acho que só o fato de poder contratar de qualquer lugar do país já é um grande benefício, mas a gente tem também conseguido alinhar esses mundos, né? Extrair o melhor das pessoas que se conectam com esses perfis diferentes de jeitos de trabalhar. Né? Bacana. Na tua opinião, Cláudia, quais foram os principais benefícios para a prefeitura desse regime não presencial de trabalho? Então, quando falamos em prefeitura, pensamos primeiramente a qualidade de vida do servidor, que, como a Samara falou, né, tem um perfil de trabalhar em casa, estar mais próximo da família, em consequência ele estar mais feliz. Alguns, como nós temos uma capilaridade muito grande na prefeitura, nem sempre trabalham próximo de casa, o que facilita não pegar o trânsito, né? Estar mais próximo da família, ter mais tempo, porque ele perde tempo na ida e na volta, e ele pode estar fazendo as atividades domésticas nesse tempo, iniciar o seu horário de trabalho no horário que a prefeitura começa a trabalhar, né? E para a prefeitura como um todo, temos a economicidade, né? Porque não tem tantas pessoas utilizando o transporte público, que em consequência também vai liberar o transporte para a população. E a questão da sustentabilidade, né? Menos carros rodando pela cidade, a questão do papel, que necessariamente, por mais que a prefeitura esteja se adequando a isso, não teremos tanto papel, diminuindo a burocracia, diminuindo as impressões. Então, no todo, vai trazer benefícios para todo mundo. E o servidor, estando mais feliz, ele vai prestar um serviço melhor, em consequência, para a população também, né? Perfeito. Nesse sentido, Jussamara, é um sonho que eu quero lançar, mas como que tu vê a possibilidade, de repente, as organizações governamentais, elas têm um perfil mais rígido, né, de trabalho, né, mas tu vê possibilidades futuras também de uma prefeitura como Florianópolis, de repente, contratar um profissional em home office de outro estado ou outro país para uma determinada demanda? Polêmico.
Muito polêmico. Eu acho que tem a possibilidade, né, da gente conseguir acessar pessoas que tenham o conhecimento que a gente precisa para auxiliar a sociedade de forma geral da forma como precisamos, né? Eu acho que em situações específicas, aqui opinião super particular, né? Em situações muito específicas em que não tenhamos profissionais aqui em Florianópolis que possam contribuir, eu acho que vale sim a gente poder acessar profissionais de qualquer lugar do mundo, né? Mas eu diria que faz sentido que a população local seja essa pergunta, claro, para uma capital como Florianópolis, né, a gente tem oferta até porque somos uma cidade formadora de profissionais com grandes instituições de ensino, né? Mas veja, pequenos municípios têm muitas dificuldades para contratar determinados profissionais, né? Seja na área, principalmente na área meio, claro, na área fim há uma dificuldade, né? Não tem como eu não ter um médico, um professor lá no pequeno município, mas às vezes para as atividades meio, num pequeno município, não necessariamente eu preciso ter aquele profissional presencialmente, que às vezes eu tenho que elevar muito a remuneração para atrair esse profissional, né, às vezes para o interior, e isso encarece a folha de pagamento de um município que justamente tem poucos recursos, né, e deveria estar alocando esses recursos justamente em saúde, educação, infraestrutura, né. É uma possibilidade, então, o trabalho não presencial, o trabalho remoto, com certeza, para solucionar essas demandas? Com certeza. E como as empresas de tecnologia, como a Nelway, podem colaborar nesse sentido, de repente? Eu acho que nós estamos formando profissionais, né, dentro das nossas estruturas, também possibilitando que essas pessoas contribuam com os nossos produtos, com aquilo que a gente constrói dentro das organizações, aproximando essas organizações de forma geral e estados e municípios também desses serviços, né? Eu acho que de alguma forma geral estamos aí alimentando esse público aí de tecnologia que pensa muito fora da caixa também, né? E contribui de forma bem expressiva. Cláudia, eu queria que tu comentasse, né, a tua experiência durante a pandemia, né, com relação ao teu trabalho especificamente de forma remota, né? Tu fez um período de forma remota, outro período tu fez misto, né? Como foi para ti como servidora, primeiro, fazer o teu trabalho de forma remota, né? Quais foram os desafios? E como tu sentiu a tua produtividade? Porque a gente sabe que às vezes no presencial a gente tem um monte de demanda, pessoas, né, vindo pedir opinião, pedir um esclarecimento e a gente não consegue focar, né, para fazer o nosso trabalho, né? Por outro lado, né, em casa a gente não tem uma série de demandas que teria estando presencialmente. Como que foi essa experiência para ti como servidora pública de Florianópolis? Então, falando por mim agora, né, eu sou uma pessoa que gosto do trabalho no presencial, eu sinto que eu me torno mais produtiva justamente por essas interrupções que a gente tem no presencial, telefone tocando, reunião presencial, alguma pessoa chamando para alguma demanda. Então, a forma de concentração é melhor. Eu acredito que eu me tornei mais produtiva nesse sentido, mas também entendo que não é a realidade de todos os servidores, assim como a Samara falou, tem pessoas que precisam dessa parte social, de estar junto lá todos os dias, as pessoas que não gostam da tecnologia, justamente no nosso decreto a gente colocou qual é o perfil do servidor. Além da atividade ser compatível com o trabalho não presencial, é preciso que o servidor tenha disciplina, autonomia, organização e, além disso, conhecimento nas tecnologias. Então, não dá para generalizar. O híbrido seria uma boa opção, porque atenderia a todas as necessidades, mas vai ter sim as pessoas que não vão querer aderir ao não presencial, assim como vão ter aquelas que preferiam trabalhar totalmente no não presencial. E como tu vejo, Samara, nesse sentido, né, a Cláudia falou, né, tem pessoas que precisam, e tu comentou em outra resposta anteriormente, né, tem pessoas que têm aquela necessidade do social, do cafezinho, né, alguns fumam, né, no momento de descer com um colega, fumar um cigarro, enfim, né. Tu sente que muitos colaboradores querem voltar ao presencial? Há esse desejo? Ou a maioria prefere mesmo ficar no home office? A maioria prefere o remoto. E aí a gente está com uma parte
uma parcela pequena do nosso time que gostaria de ter também o retorno híbrido, que já espera, né, que a gente possa ir eventualmente para o escritório, para uma reunião, para uma atividade, mas a grande parte prefere sim um trabalho remoto. Poucas pessoas são mais, querem esse contato, né, de escritório e rotina, então hoje o remoto tá nem ganhando. Nem um happy hour. É isso que eles querem, né, eventualmente ir para o happy hour, mas continuar trabalhando remotamente. Ah, que legal. E como tu vê a adesão, Cláudia, pelos servidores públicos? Há um desejo muito grande dos servidores irem para o remoto? Eu acho que é muito distinto o perfil de público, né, que a gente já tinha conversado ali antes, de um serviço público para um setor de tecnologia. Nós, dentro da prefeitura mesmo, temos perfis muito diferentes. Pessoas que já trabalham há muito tempo na prefeitura, que já estão próximos de se aposentar, que às vezes não têm tanto conhecimento na tecnologia, gostam de ir todo dia mesmo lá para o trabalho, bater o ponto, fazer o seu trabalho, voltar para casa, sair na rua. E ter a rotina. Exatamente, ter a rotina. E tem pessoas que não, tem pessoas que preferem estar em casa, que se sentem mais produtivas, que preferem estar mais próximo da família. Então, é uma mescla de público. Não tem como generalizar nesse sentido, né? Bacana. A gente tem mais uma pergunta da Fernanda, também da Secretaria de Administração. Beijão aí para Fernanda Marcon, nossa colega, né? Quais são as secretarias incluídas no projeto piloto de implementação do trabalho não presencial? Acho que a Cláudia já respondeu, mas acho que é um questionamento importante, porque a gente tem, né, muita gente de outras secretarias querendo, né, muitos gestores, superintendentes, secretários têm entrado em contato conosco lá na Diretoria de Gestão de Pessoas, né, para iniciar o trabalho não presencial. É importante a gente deixar registrado aqui, né, que a Prefeitura já orientou através do decreto que todos os servidores devem voltar às suas atividades de trabalho de forma presencial, né? O piloto que a gente tem feito a implantação é na Procuradoria-Geral do Município, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SMDU. Então, a gente está agora fazendo as primeiras portarias, né, autorizativas aos servidores para fazerem trabalho na presencial dessas secretarias. O que a gente tem é casos excepcionais, né? Então, existem alguns casos excepcionais que o secretário municipal, o superintendente, chefe da autarquia, né, deve se comunicar formalmente para o secretário de administração, explicando a excepcionalidade daquele caso, e aí o secretário de administração autoriza o comitê gestor, então, a analisar aquela excepcionalidade, né? A gente teve alguns casos específicos na Casa Civil, eu acredito, né? Até nesse primeiro momento, o projeto piloto está nas atividades meio, né? Porque as atividades fim precisa se ter um estudo maior, né? Como que vai atender a população, apesar de a Secretaria da Saúde já ter avançado muito nessa questão, né? A marcação de consulta via WhatsApp, mas se iniciou as atividades piloto pelas atividades meio. Sim, perfeito. Então, registrando novamente, né? A gente até fez um reforço essa semana, novamente, de comunicado a todo o sistema de recursos humanos da Prefeitura, orientando que nenhuma chefia imediata está autorizada a fazer a liberação de servidor para fazer trabalho home office ou trabalho não presencial. Inclusive, é passível, né, de processo administrativo disciplinar a chefia que fizer essa liberação, né, fazendo compensação em ponto de servidor em home office não autorizado por portaria, né, da Secretaria de Administração. É um ponto importante, né? É um risco para o servidor que está em home office, né, ter seu ponto cortado, e um risco para a chefia que fez essa autorização, né, de receber um processo administrativo. Bom, a gente vai se encaminhando para o final do nosso painel. Quero deixar aberto aqui um momento final para cada uma de vocês deixarem uma mensagem para o nosso servidor público nessa semana do servidor público, né? Jussamara, primeiramente, tu como gestora de RH, mas principalmente como cidadã, né, que também tem suas demandas de atendimento do serviço público da prefeitura, né? Quero que tu deixes uma mensagem, né, de motivação aí para os nossos servidores.
Legal. Eu quero parabenizar a todos pela passagem, né, da comemoração aí na quinta-feira do Dia do Servidor Público, um público muito especial. Eu acho que faz acontecer aí para o cidadão acesso a serviços que são tão essenciais e fazem isso com muita... Eu tenho a experiência de conviver com esses profissionais, acessar esses serviços, e fico muito feliz de poder contar com vocês. Então, continuem, né, fazendo o excelente trabalho que fazem, que é essencial para a população. Obrigado, Jussamara Ferreira, né, gestora de pessoas da Nelway, uma empresa aqui do nosso ecossistema de Florianópolis de inovação. Recentemente aí foi englobada numa grande operação aí pela B3, a Bolsa Brasileira, né? Então, aí nos orgulha bastante, né, o nosso o ecossistema de inovação de Florianópolis. E, Cláudia, tu, nossa servidora pública, né, 5 anos ali na área de gestão de pessoas, deixa uma mensagem para os nossos servidores. Sim, antes de parabenizar, eu gostaria de reforçar então que no Portal do Servidor a gente tem essa ferramenta agora do trabalho não presencial, que lá tem toda a legislação, instrução normativa, portaria, decreto, manuais, passo a passo. A gente tem deixado todo o material atualizado, uma preocupação com que o servidor tenha essas informações, assim como eu gostaria de reforçar também que a gente criou o sistema de gestão de recursos humanos, que a gente tinha formalizado no papel, mas na prática não, de uma forma que a gente possa ter um elo mais próximo dos servidores e das secretarias, tendo um agente de recursos humanos em cada secretaria, né, para que as informações cheguem todas corretamente no servidor. E como servidora pública, né, há 7 anos e meio, mais 5 na prefeitura, já trabalhei também no IFSC, eu gostaria de parabenizar todos os colegas, né, e que a gente tenha um ótimo dia e uma carreira excelente dentro da prefeitura. Amém. Bom, agradecendo a todos que estiveram conosco, né, nessa manhã, nesse primeiro painel. Nós começamos um outro painel nesse mesmo link, então você pode continuar no mesmo link se você está no YouTube, tá? O próximo painel é sobre responsabilidade fiscal. A gente vai estar recebendo aqui o superintendente do Instituto de Previdência de Florianópolis, o Fabiano, e também o secretário adjunto da Fazenda, o Leandro, para fazer um debate sobre responsabilidade fiscal, previdência e serviço público. Então você pode ficar no mesmo link. Quem ainda não fez a inscrição para os próximos painéis, entre no portal do servidor e faça a sua inscrição. É importante para que você tenha a possibilidade de conseguir os certificados desses painéis. Inclusive, esses certificados têm validade para processos de promoção e progressão funcional aqui na prefeitura, então é uma questão muito bacana. Acredito que nós teremos, inclusive, algumas surpresas aí entre os participantes que se inscreveram, né? Alguns sorteios aí que a gente está tentando viabilizar para amanhã, tá? E também quero deixar o convite que às 16 horas de amanhã, dia 27, nós teremos um evento, a Sessão Magna, em homenagem ao Dia do Servidor, que será transmitido pela TV Câmara e também pelo YouTube da Prefeitura, onde nós vamos premiar as melhores práticas do nosso Programa Municipal de Boas Práticas na Administração Pública. Então, agradeço a todos e um bom dia.